naturais. As leis naturais foi colocada por Deus, nosso Pai, nosso Criador, para o adianto da nossa evolução. O problema que acontece é que nós estamos aprimorando a condição de conhecimento sobre essas leis na nossa vida. O que seria a lei divina, que é a primeira referência no livro 3, né, do livro dos Espíritos. A lei divina é uma lei implantada por Deus, nosso Pai, nosso Criador, é uma lei imutável, ela não recebe alterações, ela não se adapta à nossa maneira de evolução, ou seja, o nosso comportamento social, ela se adapta à nossa maneira de evolução. Por quê? Porque a cada momento em que nós vamos entendendo um pouco mais sobre o que essas leis fazem em nós, nós aprimoramos a conduta da nossa mente. Para sermos amanhã um espírito mais esclarecido, para sermos um espírito numa projeção de evolução, nós temos que estar cada vez mais em alinhamento com essas leis na nossa vida. E o mais interessante é que as leis divinas, elas são imutáveis, elas não mudam em hipótese alguma, é como Deus, nosso Pai, nosso Criador, e elas estão registradas no nosso subconsciente. Perguntado para Deus, nosso Pai, nosso Criador, para Jesus, nosso Mestre: Senhor, aonde está o reino dos céus? Jesus carinhosamente nos diz: o reino dos céus está dentro de nós. Então cabe a nós exercer os poderes desse reino, primeiro em benefício próprio e depois em benefício àqueles que nos rodeiam. Para que isso seja possível, há a necessidade da aquisição da informação, da causa do conhecimento. E aí vem a condição de se estudar as leis naturais que regem a nossa vida. E eu perguntaria para os senhores: aonde está escrito as leis naturais em nós? Uma alma se salva? Não? As leis naturais estão registradas no nosso subconsciente. Nós interagimos com elas o tempo inteiro. Nós estamos, a cada momento da nossa estrutura mental, interagindo com as leis naturais dentro de nós. A cada instante da nossa evolução, agimos de uma maneira diferente. Quando aprendemos a intelectualidade, quando aprimoramos o nosso conhecimento, nós transformamos a forma de nós agirmos. Esta é a maneira que Deus, nosso Pai, nosso Criador, colocou dentro de nós para impulsionar a nossa evolução e, ao mesmo tempo, não interferir no nosso livre-arbítrio. Nunca, em nenhuma forma, Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, bons companheiros espirituais, se interferem no nosso livre-arbítrio. Por isso que nós podemos ser responsáveis por aquilo que fazemos. Na lei de adoração, adorar a Deus, é quando nós praticamos as preces e lembramos do nosso princípio. O princípio a que se refere a lei de adoração é exatamente a lembrança de Deus, nosso Pai, nosso Criador, a lembrança de alguém superior, a lembrança da perfeição, que está dentro do nosso consciente, mas nós a procuramos de maneira diferente. Nós procuramos de acordo com o nosso procedimento de entendimento, ok? Adorar a Deus, e eu digo, pensar na lei divina, pensar em qualquer das leis divinas que temos, hoje, falando da lei divina e a lei de adoração, adorar a Deus mexe com todos os sistemas e sensores que estão colocados dentro de nós. A essência da coisa é exatamente que, quando nós estamos na prática dessas duas leis, na lembrança dessas duas leis, há uma transformação e uma modificação no instrumento que está dentro da gente, que está no nosso corpo físico, que está no nosso perispírito, que está na nossa alma. Quando nós pensamos no perfeito, em Deus nosso Pai, e
nos preparamos para fazer a prece que escolhemos, com aquela que nós nos sentimos mais simpáticos dentro de nós, há manifestações de sensores que faz com que nos traga consciência na adoração de que nós não estamos sozinhos. Aí você fala, do que você está falando? Nós aguçamos a nossa sensibilidade de uma maneira em que muitas vezes ela não é utilizada diante do nosso dia a dia. Quando nós pensamos em Deus e vamos emitir nossas orações, por exemplo, eu gosto muito dos Salmos, porque eu acredito que Davi tinha uma especialidade muito grande para se comunicar com o Criador. Então eu iniciaria assim com o Salmo 23 como exemplo. Começa Davi então lembrando do seu princípio, ele tem a força e a fé com ele, na sua consciência, na sua mente, ele tem a certeza da conexão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele lembra com humildade a posição que ele é e enaltece exatamente a busca pelo perfeito. O que acontece quando nós estamos diante de uma prece como essa? Sensores em nós, é a mente, é o espírito, a vontade do espírito, ordenando o cérebro, que usa determinadas regiões simpáticas ao nosso modo de usar, sensação de amor, sensação de perdão. Uns têm sensibilidades aguçadas de várias maneiras, e quando nós estamos com a mente em projeção ao Altíssimo, ao nosso anjo de guarda, a Jesus, nosso mestre, nós sentimos o que? Alguns sentem calafrio, outros arrepios, outros sentem calor, outros sentem frio, outros sentem que há a presença de algo, mas não sabe dizer o que. E nesse momento desses sentidos, é um instante em que aguça na gente sensores que estão se preparando para que a gente, a cada momento da nossa vida, melhore a conexão e o sentido em nós de que há algo superior a nós. Então, orar, a prece que desejamos, por exemplo, o Salmo 23, como eu falei, o Senhor é o meu pastor, humildade, né? E nada me faltará. Certeza de que tudo que Deus me dá é bom para mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Certeza absoluta da condução constante ao melhor lugar da vida em que Ele pode estar. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia com misericórdia eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Então Davi tinha uma conexão certa de que Deus o encaminharia e nos momentos de dificuldade o ajudaria, e que diante da vida, depois que ele saísse dessa oportunidade reencarnatória, habitaria na casa do Senhor por longos e longos dias. Olha a informação que passam a ser mesmo. E a condição dos sensores que se aguça dentro de nós e que se exalta dentro de nós na busca do equilíbrio, na busca de estarmos cada vez mais vinculados ao bem-estar possível e imaginável diante da nossa própria vontade. Com a minha vontade, eu procuro na oração, ajo com regiões do meu cérebro, é a minha vontade que predomina sobre mim. Eu procuro algo que eu não consigo sozinho, eu procuro um bem-estar que eu ainda não sei o significado, e
no momento em que isso acontece, eu tenho sensibilidade, sensores que estão sendo ativados dizendo, não está sozinho. Está acompanhado de alguém. Estamos aqui te ajudando. Estamos te auxiliando. E essa sensibilidade é para dar a certeza de que esta companhia é presente e existe naquele momento. Já aconteceu isso com os senhores, com as senhoras? De orar, sentir arrepio, sentir calor, sentir a certeza de que está acompanhado, sentir a convicção de que vai ser ajudada. Já aconteceu isso? Porque o que existe muito é que diante do nosso procedimento de evolução, a espiritualidade colocou diante do pote de que, nos coloca diante da condição de que nós estamos praticando algo que nós não sabemos ainda o que é na oração. E durante muitos séculos vivemos numa condição de repetição, sem que verdadeiramente exaltasse a ação cerebral, para que esses sensores pudessem ser acendidos cada vez mais em nós. Então passamos muitas vezes repetindo, por exemplo, o Pai Nosso, ensinado por Deus. E muitas vezes nós colocamos diante da nossa prática e costume social. Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje, perdoe-nos as dívidas como nós. Perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, amém. E aí você fala, você sentiu o quê? Nada. Porque o propósito mental é fazer a oração e não adorar a Deus, e não adorar ao seu mentor querido, e não adorar quem está numa condição mais perfeita, né? O mentor, Jesus, Deus nosso Pai. Então, agindo nesse procedimento, você age na prática, mas você não aguça a sua sensibilidade. Por quê? Porque há necessidade que se faça com a razão. Há necessidade que a gente haja dentro de nós com um verdadeiro sentimento de querer, com confiança de que está acontecendo. E que nós tenhamos parâmetros de sabermos aquilo que nós pedimos. Na oração, na lei de adoração, nós temos condição de agradecer, pedir e adorar. E nós temos que ter essa condição, que nós estamos passando por esses estágios no meio da comunicação. Há aquelas pessoas em que elas não têm essa consciência, mas a lei de Deus está implantada dentro de nós. Quando ela põe força no pensamento, quando ela põe certeza absoluta da cura, certeza absoluta do que vai buscar, ela consegue essa conexão de amor. A lei divina está registrado em mim, esperando que eu aprenda a usá-la em mim. A força a qual eu me refiro, acima de tudo, é a confiança, a certeza de que eu estou ligado a Deus. E nós temos um panorama de possibilidade extremamente gigantesca, porque quando nós viramos com força, com confiança, com certeza absoluta, e nós falamos, meu Deus, está conectado. Quando nós não vamos usar da prática de se fazer por fazer, você já rezou, já rezei, já. Ou quando nós vamos fazer, em que nós deixamos situações exteriores tomar conta de nós com uma dúvida, ou a raiva, ou o rancor, ou o ódio, ou a falta de perdão, nós aguçamos sensores que nos deixam numa condição vibratória, numa frequência fluídica de desconexão com o perfeito. Por isso que Jesus, ele, em determinadas situações dentro do Evangelho, eu sempre falo que é um manual de como nós podemos viver melhor. Quando Jesus fala assim, antes de vir ter a mim, vá ao teu inimigo e se refaça por ele. É exatamente para quando a prece for feita
quando a adoração a Deus for feita, quando nós aguçarmos dentro de nós a lei divina, não estamos com nada nos impedindo esta condição de assessoria. Porque como eu falei, com força, com fé, nós falamos, meu Deus, nós estamos conectados. Com muita certeza da conexão. Mas quando nós temos obstáculos mentais, nós criamos a resistência desta conexão. A impossibilidade de nos ligarmos ao perfeito por uma conduta mental anterior de imperfeição. Aí muitos fazem a oração e dizem, eu oro, e não dá jeito. Parece que não adianta. Aí a dúvida é outra resistência. A gente acha que o sistema em nós está falhando, quando na realidade o que está acontecendo é que a nossa vontade, a nossa conexão não está devidamente qualificada para conseguir o bom êxito. Porque queremos. Porque necessitamos muitas vezes de comportamentos e aguçamos comportamentos que são obstruidores das nossas sensibilidades. Adquirir a condição de se ligar ao perfeito é desobstruir em si próprio e ter a confiança de que nós temos aptidão para isso. Jesus ele é muito amplo diante da nossa capacidade mental. Nós estamos no princípio de aprendermos, estamos falando de uma das primeiras leis, né? Aprendermos a se conectar com o perfeito, com Deus nosso Pai. Nós estamos no início desse processo. E Jesus diz que a nossa capacidade é extremamente gigantesca. Bem-aventurados os puros de coração, porque quando formos puros de coração, veremos a Deus. E aí, estudando numa condição natural dos fatos, companheiro, quando nós estivermos vendo a Deus, você imagina quantos sensores nós temos ativados em nós e trabalhando 100% pela nossa vontade. Imagina a nossa capacidade cerebral quando nós conseguimos ver a Deus, o invisível não existirá mais para nós. Consegue entender a nossa capacidade? Jesus não mentiria para nós. Jesus não diria alguma coisa para enganar a gente. Ele foi muito franco e honesto quando ele disse da capacidade futura desses sensores estarem aguçados em nós de uma maneira extremamente gigantesca. Nós temos leituras de espíritos que conseguem um panorama de frequência fluídica extremamente grande, que a presença deles ocasiona um bem-estar muitas vezes maior do que essa residência, esse centro que nós estamos. Essa capacidade de amplitude, de expansão do bem, são sensores trabalhando na sua plenitude. E para se aprender a isso, nesse instante, eu faço um convite aos senhores, na próxima oração dos senhores. Aprenda o bem dentro de si. Se fechar os olhos, veja as luzes que se seguem. São luzes às vezes prateadas, são luzes douradas, são luzes esverdeadas, avermelhadas. São tratamentos, essas luzes são tratamentos colocados em nós quando nós estamos na ação da prece, na ação da adoração, praticando a lei de adoração em nós. Eu vou me registrar nesta condição, porque depois vem as outras leis e elas também fazem parte de nós, estão dentro de nós. Nós temos efeitos dessas leis em nós. Por isso que são chamadas, né, leis naturais. Escrita por Deus, digamos assim, dentro de nós. Desde a época em que não sabíamos pensar ainda. O sistema todo está registrado dentro de nós. A capacidade de interagir com esse sistema, ele inicia-se num processo de que nós estamos ainda numa condição de evolução de provas e expiações,
mas nós temos aptidão já para entendermos muita coisa. Então aprenda sobre si. Não dá para dizer uma via de regra, porque cada um tem uma forma sensível de interagir com a oração, de interagir com a lei de adoração. É uma lei divina dentro de nós, mas cada um tem a sua maneira. Às vezes nós estamos orando e dentro da nossa percepção mental parece que estamos acompanhados, parece que tem alguém ali. Você abre o olho e não vê nada, você fecha o olho, tem aquela certeza que tem alguém lá. E se prestar atenção na modificação de luzes, você fecha os olhos e vai falando, por exemplo, está passando luzes prateadas, luzes douradas, um pouco mais de escuro, um pouco mais de claro neste momento. É o estado da minha ação na palestra. É a condição dos meus sensores nesse momento que nós estamos nesse diálogo, nessa conversa. Aprenda a entender a ação de Deus, nosso Pai, nosso Criador, em nós, agora já. Porque ela existe há milênios. Ela está nessa condição há milênios. Quando for fazer uma oração, não acredite que não está sendo ouvido. A menos que a conversa que você tenha com Deus seja aquela conversa extremamente vinculada a coisas materiais. Senhor, estou orando agora porque estou precisando muito ganhar na loteria. E aqui que nós estamos conversando só eu e o Senhor, pode ser sozinho? Se tiver dentro desses pedidos, essa condição, porque muitas vezes é o Criador do céu e da terra. É tanta coisa boa que tem para conversar, e às vezes nós estamos que nem crianças, pedindo coisas que nós achamos importantes nesse momento. Coisas que são materiais, que são emprestadas para nós. Como criança, eu costumo associar essa condição. Quando a minha filha era mais pequenininha, hoje não, ela já está maiorzinha, não é mais assim. Mas quando ela era pequenininha, que ela me pedia sempre o quê? Pai, me dá 10, pai, me dá 20. É a mesma coisa. Eu tenho tanta experiência que posso passar para ela, mas ela via sempre a condição do momento, do objetivo dela. Então, se ela fosse me fazer um pedido, o pedido era esse. Presta atenção no que você pede para Deus. E dá uma olhada, uma sentida no que se está passando contigo. Muda a respiração, o batimento cardíaco, a circulação sanguínea. Por quê? Como eu disse, usamos regiões do nosso cérebro, emitimos as nossas sondas mentais para conversar com o Criador. Automaticamente recebemos a influência e frequência de uma vibração mais qualificada, que entra nos nossos sensores, passam pelos nossos neurotransmissores. Nós temos a capacidade de ver, ouvir e falar. São sensores que são usados muitas vezes no momento que a gente está nessa condição de adoração. Passado diante dos nossos cérebros e neurotransmissores, entra no nosso sistema nervoso. Passa pela nossa espinha dorsal. E diante desse sistema todo, vai em diversas regiões que nos acalmam. Se nós estivermos numa condição de nervosos, desequilibrados, desesperados, buscando a calma, Senhor, dai-me paciência, me ajude a passar por esse instante em que me deixou excitado, nervoso, alterado. Imediatamente, esta condição em nós, essa frequência em nós, vai se alterando. Por quê? Porque nós somos sensíveis, prontos para nos ligar ao perfeito. Aí iniciamos a prece no estado físico de desequilíbrio. Terminamos a prece no estado de harmonia, no estado de mais tranquilidade. Muitas vezes a gente escuta das pessoas falarem assim: nossa, eu estava muito nervoso, estava muito nervosa, e aí eu fiz uma prece, orei bastante, pedi a Deus e me acalmei. Preste atenção, você pediu e teve a resposta. Entra nessa conexão, entra nessa associação. Nós estamos
com a amplitude da busca da razão e entendermos a conexão de amor em nós. Presta atenção. Se você fez uma oração e imediatamente se acalmou, você foi atendido. Houve uma manifestação, houve uma ajuda, uma aproximação de quem tinha mais equilíbrio e dividiu essa condição contigo. É uma das leis interagindo entre nós. Pensa nisso com muito amor, com muito carinho. Pensa nisso com muita realidade. Muitas vezes, numa prece, nós conseguimos, numa prece em que nós buscamos a força cerebral que nós temos, ou a que nós estamos disponíveis nesse momento, numa prece nós conseguimos um passe igual a esse dos senhores, ou melhor do que o que os senhores vão receber agora. A espiritualidade, quando está acostumada a ver que nós estamos sempre em conexão com Deus, nos ajuda e nos auxilia a modificar as transformações da frequência do dia. Patrão que deixou nervoso, filho que deixou nervosa, a vida, as contas para pagar, a ansiedade que a gente tem, os tratamentos contra a nossa melancolia, a tristeza da vida, porque tudo isso são obstruções para sermos felizes. E quando nós aprendermos que nós vamos entrar na oração, na busca de adoração, na prática da lei de adoração, nós vamos buscar o quê? A cura para aquele momento, para aquele dia. Não é projetos para 30 anos, não. Quanto mais certeza do atendimento da espiritualidade, mais vai acontecer dentro de nós. Por quê? Porque aguça os sensores que está contido em nós. Entendido isso? Nós falamos então, eu gosto muito de falar sobre a ação das leis em nós. Ok? Livro dos Espíritos. Né? Peço aos senhores para ler e estudar. Livro terceiro, né? As leis morais. Começa com a lei divina ou chamada lei natural. E a próxima que nós falamos hoje, de lei de adoração. E vá buscar todo esse sistema em benefício próprio primeiro. Nós temos toda a capacidade de passarmos constantemente pelos prontos-socorros, de pedirmos para ir em escolas quando estamos no descanso do corpo físico, de pedirmos tratamentos que nós necessitamos para o bem-estar do corpo físico e para o bem-estar do corpo espiritual no descanso do corpo físico, através das orações. Problemas que nós temos realmente dentro de nós e que nós vamos o quê? Como válvula de escape, sempre danificando o corpo físico. A restauração é quando nós não conseguimos sozinhos e pedimos e temos a certeza de que estamos sendo ajudados. A conexão da firmeza. A certeza absoluta da ligação desde já. Eu vou orar a Deus porque Ele vai me ouvir. Se não Deus diretamente, porque estamos numa condição de evolução, nossos companheiros espirituais amados, que nos amam muito, que esperam exatamente esta cumplicidade de amizade. Isso chama-se a cumplicidade de amizade com os companheiros espirituais. E nós sabemos já que temos anjos de guarda e muitas vezes tratamos ele muito mal. Exatamente pela falta de empenho mental. Às vezes a espiritualidade está lá querendo ajudar a gente, mas a gente está numa conexão que não permite a entrada dessa frequência na nossa mente. Entende isso? É nós que fazemos isso. Abre o seu coração a esse princípio. Aprende essa condição dentro de si. Elabora um projeto em que vai se tornando cada vez mais qualificado essa condição de impulsionamento mental. A certeza absoluta de que estamos conectados com o bem. Senhor, eu tive um comportamento que não condiz com a minha vida. Com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com a minha esposa. Nós a todo momento cometemos
atos que são ilícitos ainda. Ajuda-me a ter outra oportunidade. Permita que eu possa receber auxílio psicológico dos companheiros espirituais. Está assim, ó, de espíritos extremamente qualificados querendo nos ajudar. Psicólogos, psiquiatras, que vai lá e põe um remedinho. Lembra de Allan Kardec? Perdão. Lembra de André Luiz, quando ele veio fazer a visita na casa dele? Veio visitar a antiga família? E ele botou o remedinho para curar o atual companheiro da ex-mulher? E ele ainda acorda dizendo assim, eu me lembro que eu vi uma pessoa dizendo, toma dessa água, o marido falando para a esposa, né? Encarnado, desencarnado. Toma, André Luiz, espírito extremamente esclarecido. Entra nessa conexão com certeza. Acredita nessa possibilidade, porque os bons companheiros espirituais não faz via de regra, nessa eu vou, nessa eu não vou. Ele vai na casa de todo mundo. Você precisa ter a certeza disso. Você precisa ter convicção disso. Precisa usar os seus instrumentos contidos dentro de ti, os seus sensores dentro de ti, para agir com a convicção de que isso vai acontecer. E acontece. E nós recebemos os remédios que precisamos, o auxílio que necessitamos, todo o tempo, todos os dias, todos os instantes da nossa encarnação. Nós somos seres que não conseguimos sozinhos ainda. Não há nenhum momento em que estamos só, a menos que nós queiramos estar, a menos que nós não confiamos que há continuidade na vida e há a continuidade dos mais esclarecidos. Presta atenção nisso. Usa da melhor coisa que nós temos, os poderes do reino de Deus dentro de nós, disse Jesus. Manipular os poderes desse reino, primeiro em benefício próprio e depois naqueles que nos rodeiam. Pratica o amor de Deus, pratica o amor de Jesus dentro de nós. É a maneira mais fácil de nós estarmos cada vez mais conectados com o bem. Tenha certeza que está acontecendo isso. Do mesmo jeito que quando nós somos mal sucedidos, nós criamos frequências que são atiçadas pela espiritualidade maligna. São os nossos sensores sendo usados para o mal em nós. É a espiritualidade do mal aguçando os nossos sensores para o nosso malefício próprio primeiro. Aí nós entramos na condição de melancolia, de depressão. Aparecem os maus que no percurso da vida, mal de Alzheimer, Parkinson. Entende? Nós vamos atrás disso. Acredita constantemente no tratamento da espiritualidade para conosco. Eu volto a repetir. Nós não somos ainda capazes de estarmos sozinhos. E quando somos mais esclarecidos, aí é que nós estamos conectados com o bem permanentemente. A vontade, nesse instante, de falar dos nossos sensores, está vinculado na intenção de que, a cada momento, nós estejamos acostumados com o bem em nós, e não com o mal. Porque nós fomos feitos para nos conectar com o bem rapidamente. Com o mal demora mais tempo, e a gente insiste nisso até conseguir. Entende isso? É a primeira base de entendimento dentro de nós. O meu remédio está onde? Está com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Eu tenho condições de que tipo de remédios? Todos os possíveis e imagináveis. Existem médicos que podem me assessorar a todo momento. Por quê? Porque eu sou especial? Sim, exatamente por isso. O que nós somos? Nós somos o pensamento de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Pensou em cada um de nós e fez cada um de nós. Portanto, nós não somos mal feitos.
nós interagimos no comportamento de má conduta, de incerteza, de dúvida. E é exatamente isso que proíbe, que inibe a nossa condição de estar vinculados ao bem. Tira isso de ti. Acaba com essa postura. Haja com inteligência. Nós temos todos os assessores possíveis e imagináveis para transformar isso. Para pensar com muito carinho no travesseiro. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, gratidão pelo trabalho sempre, né? Porque somos imperfeitos, eu sempre falo isso. E a espiritualidade deixa a gente fazer parte assim mesmo. E isso é a expressão da bondade imensa para a gente. Obrigado pela paciência dos senhores. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até a próxima vez com a graça do bom Deus.